Bem-vindos! Quem se conhece, cresce! O melhor programa da sua noite. Hoje que eu quero expandir a sua cabeça para os negócios. Negócios de uma pessoa que ajuda um segmento poderoso do Brasil, o agronegócio. Só que isso ramifica para qualquer tipo de segmento. Um mestre que eu tive alguns anos atrás, eu fiz um MBA aí pela Exalc, que mudou muito a minha percepção do agro, inclusive, de ter fatos, dados, argumentos para discutir, né, de fato, com informações verdadeiras. Ele que é um cara, hoje, tá bem... Não vou falar que ele é um influencer, não, porque ele é o cara do off. Ele arrebenta no presencial, mas tá entrando forte aí nas redes sociais. Tem muitos seguidores aí no LinkedIn, mas a gente tá precisando aumentar esse LinkedIn dele. Tem mais de 30 mil seguidores. Top Voice do LinkedIn, inclusive. Quem tá aqui com a gente hoje? Loyola, Alexandre Loyola. Loyola, que é o CEO aí da R2M, Digital Marketing, especialista na área comercial, vendas do agronegócio. Só que eu já pincelei algumas coisas que ele ensinou para nós nessa carreira, para outros segmentos também. Loyola, meu amigo, obrigado por aceitar o convite. Valeu! Eu que agradeço, Leandro. Muito boa tarde aí para todos da sua audiência aí. Um grande prazer estar aqui com você para a gente dividir um pouco, né, contribuir um pouco aí com essa nossa jornada profissional que completou ano passado 30 anos aí de Janela no Agro. Então, para mim, é uma grande satisfação poder estar aqui com você dividindo a bola aí e de um tema muito importante, né, que é liderança, vendas, efetividade, gestão. Então, poxa, muito prazer aqui estar contigo aqui. No LinkedIn, para te achar? Loyola. Loyola. É. L-O-Y-O-L-A. Loyola. Exato. Simples assim. Pá, você já vai ver lá. Já começa a seguir que o homem é brabo. Literalmente. Ele perguntou, pô, depois você me leva lá para o aeroporto? Eu falei, lógico, vai ser uma mentoria. 30, 40 minutos de mentoria. Não sou bobo. Mas você fala muitas coisas já no online, né, Loyola? Até para você que está nos assistindo, qual que é a intenção do Loyola, né, Loyola? Criar um movimento de dados, de trocas de informações verdadeiras. Então, o Loyola está criando uma comunidade muito forte, né, da agroindústria de maneira geral. Não é só o agronegócio, tem a parte da indústria também. Então, nos grupos de WhatsApp, ele é muito forte. E até a questão do grupo, dessa comunidade, o que foi a sua ideia, a sua sugestão? Então, na verdade, surgiu... Aqui, ó, já mostra, ó. Esse aqui é o meu LinkedIn, né? Então a gente tem aí... Eu já atuo no LinkedIn, Leandro, já há mais de 12 anos. Né? Então, por exemplo, como é que você conseguiu 31.700 seguidores? Sem comprar. Sem comprar aquele LinkedIn. Você não compra seguidor, né? É justamente trabalhando semanalmente o LinkedIn, com artigos, com comentários... Né, você aceitando aí pessoas, muita informação. Então a gente tá vendo, ó, tem artigos que eu já escrevi. Então assim, a gente vai nutrindo, é o que eu falo, né? Network é nutrição. Você precisa nutrir o seu network com artigos, comentários, opiniões, sugestões. Então eu falo sempre, o LinkedIn não é uma simplesmente ferramenta para você chegar lá, botar seu nome, seu cargo e ponto. Você tem que nutrir. Então a gente vem nutrindo e o resultado é esse, né? Quando você traz bons conteúdos, as pessoas gostam, compartilham, permanecem. Eu já tenho muitos também recomendações no LinkedIn, tem bastante gente lá que isso dá credibilidade, né? É bacana. Então a gente procura trabalhar. E no Instagram também, só que aí não está como Loyola, aí está como R2M, underline consultoria. Então quem quiser também aí nos buscar no Instagram, é só buscar por R2M Consultoria. A gente também procura trazer conteúdo bacana lá de vendas, marketing, liderança, gestão, carreira, para quem está no agro, para quem não está no agro. Então, mas o foco é o agro, né? Que é onde a gente atua aí já há mais de 30 anos. Você faz esse movimento que eu vejo. Até se falam muito hoje nessa questão. Muitas vezes, aquela pessoa que é mais conhecida, tem mais referência e até fatura mais do que aquele que é melhor, mas não se mostra. Você é as duas coisas. Mas eu acho que você não era. Você percebeu essa mudança? Sim. Que você tinha que vir pro digital, não só pro digital, você é o cara de palestra, nós já te chamamos para fazer palestra, você já foi palestrante e é em outros lugares.
Então você percebeu que literalmente dá a cara, aumenta essa relevância? O que foi essa chavezinha do Loyola? Olha, Leandro, ótima pergunta tua, porque assim, chega num momento, quando eu abri a R2M lá, né, em 2016, que eu saí do mercado, depois de 17 anos em várias empresas multinacionais, eu resolvi empreender e para a última fase da minha carreira, né, que é o que eu estou fazendo hoje, empreender e abrir a R2M, eu pensei assim, poxa, como é que eu vou escalar, né? Como é que eu vou fazer com que o público... E aí tem uma coisa muito interessante, que assim, desde quando eu criei a empresa, eu criei um sistema para avaliar a minha performance após cada solução que eu aplico. Então, após cada palestra, cada consultoria, cada mentoria, cada aula que eu dou, eu peço para o pessoal avaliar o NPS. Eu tenho uma ferramenta para isso. Ele já ganha o certificado online, o PDF com os slides e ele avalia lá o NPS. Então eu já capturo também os dados do meu público. Eu tenho mais de 5 mil contatos hoje cadastrados, profissionais impactados. Nossa. E aí eu tenho nome, né, CPF, e-mail, celular, aniversário. E aí que eu falei, pô, o que eu vou fazer com esse tanto de contato? Aí eu pensei, onde eu queria saber, eu vou criar uma comunidade. Né? E aí que eu criei a comunidade, e hoje eu tenho 2 comunidades, na verdade. Uma é a comunidade da R2M Network, perfeito, que é meu network direto mesmo, são pessoas que eu conheço, que eu convivo, e ali tem bastante gente se levam, né? Que até porque eu tô com 50, vou fazer 52 anos agora, final do mês, então assim, eu acabei, hoje, muitos dos meus amigos estão em boas posições nas empresas. Então, a gente tem hoje um grupo bacana, seleto, né? De profissionais, que a gente divide ali informações, inclusive grandes consultores do mercado aí também. E depois eu criei um de vendas, né? Para que a gente... Por exemplo, eu vou dar um treinamento para sua empresa. Qual é o benefício? Além do treinamento, eu incluo o seu time todo lá e ele passa dali para frente a receber pílulas de conteúdos de mercado, de clima, de tendência. Então, e eu contratei uma IA para fazer isso. Então, ela vai no mercado, busca as informações, resume a notícia e traz para quem está lá. E aí a gente segmentou, né? Então, tem pessoal de insumos agrícolas, insumos pecuários, máquinas. Então, assim, para cada segmento a gente vai direcionando as informações de carreira, de coisa. Então, foi uma forma de a gente treinar. E o que é o bacana disso? Quando você faz esse tipo de coisa, né, que você nutre ali, seja através de artigos e tal, a pessoa não esquece de você. Então, toda vez que ela olha a notícia, ela está olhando lá para a R2M. Então, é aquele negócio de você fixar a marca na cabeça da pessoa. Então, você é que nem a maçã. Você olha uma maçã no vidro, você é Apple, né? O viado lava amarelo, John Deere. Né? Então, você associa o logo. Então, o que acontece? Hoje as pessoas, ao acessar qualquer grupo, seja a comunidade de vendas ou a comunidade da R2M de Network, então você está convivendo ali com o nosso logo toda hora. Perfeito, então, isso é uma estratégia que a gente deu. E outra, aí voltando ao NPS, o que é o bacana? Até eu falo bastante isso na minha aula de marketing lá que você teve, né? É muito importante a gente não só prestar um bom atendimento para o nosso cliente, mas a gente mensurar essa percepção e comunicar essa percepção para que mais pessoas possam ver, não a minha opinião. Porque eu não vou falar mal de mim. Perfeito. Mas qual é a opinião das pessoas que me contrataram. Então, se você entrar no meu LinkedIn, você vai ver lá mais de 20 depoimentos de pessoas de vários cargos, de vários segmentos, falando da experiência de ou ter feito mentoria, ou ter me contratado numa consultoria. Então, o que vale é a experiência que você gera. E não só o que você faz. Isso é o marketing. É o marketing. Porque o que chama o Loyola? Por que não está José Alexandre lá no LinkedIn? Porque se eu me apresentar como José Alexandre, você vai me chamar de Zé. E Zé não é referência. Desculpe o Zé aí, mas o Zé não é referência. Meu pai era José, como que era? Meu pai era pedreiro, aí chamava... Não, era seu Zé mesmo, mas sempre tinha alguém ou um mestre de obras, até que ele foi mestre de obras, mas é isso mesmo que você falou, sabia? Porque então, quando eu entrei na indústria, né? Como é que é o seu nome? Loyola, que era o meu sobrenome. Pra quê? Quantos Loyolas você conhece no agro? Nenhum, só você. Exatamente. Além disso, né? Então, assim, tem até alguns, mas é poucos. Então, você acaba facilitando a referência. Pô. Agora, é o que eu brinco, né? Tem um cuidado aí, que quando você também tem pouca referência, não dá para falar que é outro. Né? Então, aí você tem a responsabilidade de ser uma referência boa ou ruim. Né? Eu te perguntei Então, isso é marketing. Que tem, não só para o agro, marketing pessoal, vamos falar assim. O marketing pessoal. Não, mas até da empresa, da R2M. Mas para as grandes marcas, né? O que é o marketing? E o marketing... é uma dúvida técnica, tá? O marketing, ele facilita o comercial, a venda. Hoje,
tem aquele movimento, né? Founder-led growth, que é o você tá botando a cara. Você já faz isso há algum tempo. Aí o povo inventou essa e tem até mentoria desse negócio agora. Sim. Pô, você botar a cara e tal. Falou, nossa, gente, o Loyola faz isso aqui, ó. Formei lá, já tem uns 10 anos que ele já bota a cara na internet já, sem ter esse movimento. Mas o marketing é esse pilar que ajuda as vendas? É tudo junto? Eu sempre tive essa dúvida. Na verdade, assim, ó, o marketing ele é dividido em várias frentes, né? Mas quando a gente fala de branding, né, que é o que a gente está falando aqui, que é a gestão da sua marca, né? Então, assim, a marca R2M você pode... É importante que as pessoas, quando falam de R2M, associem como uma empresa boa. Por isso que tem lá o famoso lá, aquele link, né, que você pode denigrir lá, como é que chama? Esqueci. De avaliação? De você, aquele negócio de você falar lá, que você... não sei, a reputação da marca. Você coloca lá tem um site que você coloca... Reclame Aqui. Reclame Aqui, exatamente. Então, você Reclame Aqui é isso. Você vai ver, posso ou não confiar nessa marca? Posso ou não... O que os clientes estão falando dessa marca? Boa. Então, por isso que eu criei o NPS para amanhã divulgar assim, olha, mas será que o Loyola entrega? Aí o cara entra no meu site, ele vai ver lá quantas pessoas já impactou e qual que é o NPS médio. Perfeito. E eu falo na proposta que eu vou mandar, eu falo, olha, você vai ter acesso a um relatório individual da nota de cada um das pessoas, os participantes daquele trabalho, para falar qual foi o impacto que eu gerei para ele. Não somente só participou, gostei, o grupo, mas não gostei ou não gostei do treinamento, não. Qual é a probabilidade de você indicar este treinamento, essa palestra, essa mentoria para um amigo? E aí o mais bacana, Leandro. Muito bom. Hoje, nossa média de mais de 5 mil avaliações é 85%. Nossa. A média de mercado é 70, né? Se não me engano, 60%. Depende do segmento. Tem média negativa. Você pega pessoal de celular, de coisa, é negativo. Por quê? Não, de serviço. De serviço. De serviço de treinamento até menos. É 60, 70. Nossa. A da Apple é 75. Entendeu? Então, assim, por que a gente tem 85? Porque eu prezo muito a qualidade da entrega. Eu já cheguei a recusar demandas, porque eu falei, olha, esse tipo de coisa eu não mando bem, não vou conseguir te agregar, não tô indo lá só para ganhar o cheque e pronto. Então, se eu não tiver conhecimento de causa para realmente entrar na cabeça do seu time e fazer a mudança que precisa, porque as pessoas muitas vezes se enganam no seguinte, preciso contratar um treinamento de vendas. Isso é muito amplo. Entendeu? O que você quer? Qual é o objetivo do treinamento de vendas? O que é para o líder? É para o vendedor direto? O que é isso para melhorar, por exemplo, a sua equipe? A sua equipe está com dificuldade aonde no processo de venda? É na abordagem? É na sondagem? Você fazer perguntas para entender a dor do cliente? Ou no fechamento? É na contestação de objeção? Ou no planejamento para saber com quem que eu vou focar? Na gestão de carteira? Expansão do prospecção? Então, assim, o que eu faço? A gente faz um diagnóstico. Então, o que eu falo, eu faço. Então, o que eu falo? Entender para atender. Então, para me atender bem você, eu preciso primeiro entender o seu problema, entender a sua equipe. O que passa na cabeça da sua equipe? Seja de vendedor, seja de gestor, seja de quem for. Então, a gente faz hoje um questionário, manda para a equipe, para as empresas, se a empresa quiser, né? Oferece. Sim. Aí a gente vai... Isso quando é programa de capacitação, tá? Okay. Aí a gente vai, faz um mapeamento das respostas e fala assim, olha, faz sentido a gente dividir em grupos e esses temas aqui a gente aplica para esse grupo, esse aqui não aplica para... Porque quando eu customizo o treinamento, o resultado é outro. É que nem você chegar numa aula de inglês, que você já tem um inglês mais ou menos, e a turma está no The Books on the Table. Você vai sentir, por que eu estou fazendo aqui? Ou pegar um cara que acabou de entrar lá na empresa, tem pouca experiência, um recém-formado, e eu começar num nível aqui em cima. Já entendi. Então a gente faz uma segmentação para entender assim, quais são as principais dores e quem tem o quê. Ou qual é, porque se eu for muito básico, às vezes o cara que vai ficar chato o treinamento, e se eu for muito avançado, o cara vai boiar. Não vai pegar nada e ainda vai reclamar. Não entendi nada que esse cara falou. Exatamente. E agora, uma outra coisa importante, né, quando a gente fala de NPS, e esse é o mais legal, é que assim... Eu invisto em marketing hoje? Invisto, mas pouco. Porque quem que é o meu principal marqueteiro? O meu cliente. É ele que vai falar de você. Cada 10 demandas que eu atendi o ano passado, 25... Foram referências. 8. De cada 10, 8 vieram de indicação. Que legal. Olha só como é que é forte essa questão. E eu vejo que muito vendedor... E aqui vai um recado para você de vendas que está me escutando. Use, se você é um bom profissional, se você gera valor para o seu cliente e você vê que ele está satisfeito porque ele está te recomprando já há 2, 3 anos, use isso, você não sabe a força disso com os clientes.
Grave um depoimento com ele perguntando, olha, seu João, já que a gente está 3 safras aqui, o senhor está consecutivo, recomprando, aumentando compra, pode contar para o pessoal por que o senhor compra da gente, por que o senhor dá preferência para mim? Então não é você que tem que falar para os demais clientes que você é bom. Isso é uma percepção. Quem tem que perceber isso e falar dessa percepção é o seu cliente. Use isso a seu favor. Né? Isso é muito forte. E é que eu tô te falando. Os gatilhos, né? Os gatilhos mentais. As autoridades. Exato. Você faz uma diferença. Gostei desse exemplo seu, porque você faz as diferenças, né? Ó, vou fazer um treinamento para líder, um treinamento só para turma de venda. Cara, desde quando eu comecei lá na primeira usina aqui no interior de Goiás, já tinha essa dificuldade de time de vendas, de formação, de além de atrair a turma da área comercial, manter. Então o agro, de maneira geral, fala muito disso. Só que tem essa... Não só no agro, mas você fala muito disso, da liderança do time comercial, desse líder, do gestor, do diretor. Então, como que você fala muito de vendas, mas qual que é essa dificuldade de desenvolver, de atrair? O que você dá de opção? Vamos pegar um RTV que muitas vezes, pô, sou um agrônomo de alguma revenda, de algum insumo, e aí eu, por 1, 2, 3 anos, bato meta, supero meta, muito bom na venda. Aí a empresa olha para mim, opa, vou te promover a gestor, entendeu? A gerente, Entro, viro um cara maluco, bater na mesa, acabo com a equipe, não sei dar feedback, não sei fazer a gestão, roteirização, calendarização, a logística de entrega, me perco, não jogo nada em CRM, também não cobro, quero é vender. E a empresa me manda embora depois de 6 meses. E a sua carreira vai pro espaço. Acabou. Não tem isso, e eu vejo que você se preocupa muito com isso. Mas, cara, parece que a turma não entendeu. O que você fala? Ótima questão. Assim, nas revendas que a gente atende, né, em fabricantes, sempre eu sou questionado por isso, né? Loyola, e aí? Promovo alguém do time, contrato de fora, o que eu faço? Falo, olha, a palavra de todo agrônomo, né? Depende. Porque, assim, o que eu não posso é não ter critério. Entendeu, Leandro? Eu tenho que ter critério. E qual que é o critério que eu tenho para saber se o cara tá ou não pronto? Porque uma coisa é ser vendedor. Qual é a questão do vendedor? Quando você é vendedor, você é líder de si. O que é o líder de si? Você é líder de si. Fala de novo? Você é líder de si. Tá? É o teor do meu livro, caramba. Eu coloquei liderança, mas o grande conteúdo do livro é esse. É você ser líder de você. De você. Que legal, Quem que toma a decisão? Se você vai no cliente A ou B, é você. Você é responsável pelos seus resultados. Então você é líder de si. Então se você faz ou você procrastina, quem vai ser impactado vai ser você. Quando você assume, você é convidado para assumir uma gestão de pessoas, uma gerência de pessoas, porque o que é gerência comercial? É gerir pessoas. Sim. Né? No foco comercial, no foco de vendas. Quando você vai para esse outro caminho, muitos RTVs que são promovidos a gerente não faz essa virada de chave e fala assim, peraí, agora o resultado não é meu. Eu vou fazer o resultado através dos outros. Então você deixa de ser só líder de si. Ele não vira a chave. Você não vira a chave. E aí você quer continuar fazendo o que você fazia como RTV como gerente. E aí você passa a fazer microgerenciamento. Você passa a querer controlar, né, as pessoas para ver se estão fazendo aquilo que você acha que deveria fazer. E muitas vezes fazem por elas. Perfeito. E aí tem outras questões, por exemplo, não cria um ambiente de segurança, as pessoas não podem se abrir com você, tem vergonha de falar que não sabe, tem medo de ser mandado embora se falar que não entendeu. Então, assim, falta muito hoje nas empresas, primeiro, um preparo melhor, ou na verdade, assim, uma investigação maior do ponto de vista comportamental e não de resultado, se aquele profissional tem ou não perfil para ser um gestor de pessoas. Porque assim, um bom líder, primeira coisa, ele tem que gostar de pessoas. Se ele não gostar de pessoas, ele não vai ter paciência. Pega um cara executor, tá? Um vendedor executor, que ele é aquele cara que resultado, objetivo, vai na fazenda, ele vai lá, quer resolver rápido. Aí ele pega já um cliente que é mais relacional, ele tem dificuldade, porque ele não tem paciência. Não quer ficar sentado conversando com o cliente meia hora antes de entrar no negócio. E aí ele pega boa parte da equipe dele que não é executora. Esse cara vai pirar, porque ele vai querer que todo mundo seja no ritmo dele, que é 200 por hora. Vai achar que são fracos e não vai vendem. achar que só que ele está confundindo. Os perfis diferentes vendem, certo?
Exatamente. Só que aí ele tem que entender assim, nem todo mundo é igual a você. E você tem que respeitar o perfil, o ritmo de cada um. Agora, outra coisa, beleza. O que acontece na maior parte das empresas hoje? O cara é promovido para gerente, mas ele não é preparado para isso. E nem as grandes empresas fazem mais isso, tá? Quando eu trabalhei em algumas multis no passado, eu lembro, quando eu saí, eu passei por esse processo. Eu era RTV e fui para gerente regional. Tá? E por que eu fui... Por que eu subi? Agora. Por que eu subi? Por causa de resultado, porque realmente eu fiz um bom resultado 2 anos consecutivos como RTV, só que a empresa enxergou, do ponto de vista comportamental na época, que eu tinha um perfil para subir. Aí o que aconteceu? Eu fui convidado para participar de um programa para preparar os RTVs que tinham potencial, que a gente chamava de Ready Now. Ou seja, estão preparados agora, precisam ser preparados agora porque no próximo ciclo vão assumir. Então não era assim, ô Leandro, a partir de semana que vem você vai ser gerente, tá? Boa sorte aí. Não foi assim. Não, mas é o que acontece hoje, quase sempre. Só que eu tive a oportunidade de ser preparado. Fiz um curso do Carnegie, sabe? Então assim, eu fui preparado para isso. Se você errar no recrutamento, você vai gastar no treinamento. Exatamente. Ou pior, mandando embora. Agora, tem um outro detalhe importante que a gente tem que falar, que é o seguinte, é a falta de pessoas qualificadas. Porque assim, quando você tira um profissional que está fazendo um bom trabalho em vendas, você tem um risco. Porque às vezes aquele cara também representa 30% do seu faturamento. Então, se você promove ele para gestor, entendeu? Se você promove ele para gestor, com quem que você vai botar? Quem que vai assumir isso aqui, que é um cara que já está, de repente, há 5, 6, 7 safras lá e já está num outro nível de entrega. Consegue já trazer uma constante de faturamento, de resultado. Então, você tem que pensar nisso também. Às vezes, você vai tirar um santo e descobrir outro. Né? E outra coisa importante, né? As pessoas... boa parte das empresas hoje, principalmente as médias, elas não têm um departamento de RH estruturado, estratégico. Elas têm departamento pessoal. Vai fazendo. Ou seja, é o controle de férias, pagamento, comissão. Agora, quando você vai discutir perfil, política de carreira, gestão, sabe, de pessoas, recrutamento, seleção, o que eu preciso, qual que é o meu perfil, se o cara tem afinidade com a minha cultura, com o meu propósito, como empresa. Então hoje eu vejo muita situação assim, o cara entra, o que você falou, promove, fica um tempinho, já sai. E aí o que acontece? Ele manchou o currículo dele, porque como é que ele vai explicar para outra empresa que vai contratar? Ele vai, por que é que você foi promovido para gerente e ficou 3 meses e voltou a ser RTV? Hoje o que o cara... Para os dois então, vamos lá. Que serve para qualquer função em qualquer segmento, mas hoje. Uma pessoa que está na área comercial direta, vamos falar de um RTV. O que você acredita que essa pessoa tem que estudar? Para onde que ela tem que olhar? Se ela quiser assumir uma posição de liderança. E o líder que já está na cadeira, qual que é a preocupação? Ok, tem as rotinas dele, mas o que ele tem que expandir? Entendeu? Para os dois, para o RTV e para o líder. O que esse cara que está assistindo hoje? Vamos por partes, como diz o Jack. Primeiro caso, o RTV, que ele é RTV e está com... Né, quer ser um gerente. Tem na cabeça dele, olha, eu gostaria de crescer verticalmente, né, na minha carreira. Primeira coisa que eu quero falar para ser profissional. Você não precisa, para ter sucesso na tua carreira, para ser bem realizado, ter cargo. Não é isso. Entendeu? Então isso eu estou te falando porque eu tenho um grupo de mentoria, né? Eu tenho mentorados. E os caras chegam lá e falam, por que você quer fazer mentoria comigo? Não, porque eu quero virar gerente. Aí eu venho e pergunto, mas por que você quer virar gerente? Ah, porque ganha mais, porque é um cargo legal, porque a gente, né, visto diferente. Eu falei, até o seguinte, se é por isso, não vem. Que legal. Porque falo pro cara, falei, porque você vai se frustrar. Agora, se você gosta de pessoas... Se você gosta de ajudar, desenvolver, né, fazer as pessoas refletirem, pensarem, saírem da zona de conforto, né, tirar o máximo das pessoas, esse é o caminho. Porque se você só está pensando em cargo, salário, não esqueça o seguinte, quem vai fazer o seu salário acontecer não é você. Lembra? Líder de si, líder através dos outros. Então, quem vai fazer isso são as pessoas. E se você não desempenhar bem questões comportamentais e ter habilidades diferentes de RTV para gerir um grupo de pessoas, ainda mais com diferenças de gerações, né, diferença de gerações hoje, que é hoje muito forte, você não vai conseguir. E aí você vai ter problemas. Então é melhor você ficar no seu mundo, ser o melhor vendedor, ser reconhecido como... E o que eu tenho falado para as empresas,
crie um plano de carreira e fala, ó, vendedor pleno, sênior, master, especialista, para o cara se valorizar como vendedor. Aquela empresa que não faz um plano de carreira para a equipe de vendas, como é que ela quer que o cara engaje? Que ele se sinta valorizado. Perfeito. Se o cara está 5 anos na empresa, nunca ele foi reconhecido. Não vai. Entendeu? Não vai, não cresce. Não vai. E não é crescer só em salário, é autoestima. Trabalhar a autoestima da pessoa. Olha, pertencer àquele eu vou projeto. buscar isso aqui porque eu quero ser o especialista. Sabe? Então, assim, é trabalhar um pouco mais a política de carreira, de, sabe? Ter uma política clara. Então, assim, esse é o caso do cara que quer ser. Eu acho que não é uma questão de querer. Tá. Eu acho que é uma questão de aptidão. E outra coisa, esclarecer muito bem. O que eu recomendo para O motivo, né? Conversem com outros líderes. É o livro do Simon Sinek, né? O Start, como que é? O Start Why, né? Comece pelo porquê. Começa pelo porquê. Qual que é o teu propósito? Por que você quer ir? É o propósito. Ah, não. Então não é isso que você quer, não. Você quer outra coisa. Agora, outra coisa importante. Antes de você buscar ou não uma gestão, entenda quais serão suas responsabilidades, que habilidades você vai ter que desenvolver. Por exemplo, você vai ter que ser um cara muito imparcial. Você não vai poder ter favoritismo, porque senão você perde a confiança da equipe. Você vai ter que saber cobrar. Outro dia eu vi um artigo interessante, né? Que foi uma pesquisa recente na Harvard Business Review, que os chefes bonzinhos não são mais os caras que estão hoje no mercado, são mais bem vistos no mercado. Porque os caras bonzinhos, eles têm dificuldade de ter conversas difíceis. Não, ter conversas difíceis. Ou cobrar. E já dizia o Bernardinho, que eu sou fã dele, ele fala assim, se você cobra é que você se importa. Você porque gosta. você enxerga o potencial no outro. Você quer desenvolver a pessoa. Então, e eu falo muito isso, né, não só na mentoria, mas nos clientes que eu trabalho. Eu falo assim, cara, quem você quer ser na vida? Você quer ser desculpa a palavra, mas você quer ser mais um mero, né, mediano, mais um tirador de pedido ou vendedor? Ou você quer ser um cara respeitado? Que você vai chegar para os seus clientes lá e vai falar assim, olha, você me recomendaria para outro produtor? Quem tem coragem hoje de fazer essa pergunta para o seu cliente? Que eu faço. Muito bom. Quem tem coragem de chegar para o cliente, olha, você seria capaz de me recomendar hoje para um cliente? Então, aquele cara que sabe que entrega, ele não precisa fazer a pergunta, porque o cliente está comprando. Eu tenho um caso de vendedores, tá? De clientes, que o cara tem tanto respeito e confiança no cliente, que o cara saiu aqui do estado de São Paulo, foi plantar lá no Maranhão, e lá tinha revendas. Ele pegou a passagem, comprou a passagem pro vendedor, falou, tá aqui, ó. Você vai pegar um voo aqui, vai para Campinas, vai para Imperatriz, eu vou pedir para a caminhonete pegar lá, e você que vai me atender lá em Imperatriz, lá no Maranhão. Cara, isso não tem preço. Não tem. Tem pessoas que me ligam e falam, olha, como é que tá a tua agenda? É você que vai fazer minha convenção de vendas. E pelo terceiro, segundo ano consecutivo. Cara, isso para mim é uma injeção de Red Bull na veia. Porque eu falo assim, é isso, é impacto, sabe? E aí vai aquele negócio, Leandro. Tem muitas pessoas que pensam só em fazer, né? Em cobrar. Hoje, qual que é o principal problema dos gestores comerciais no agro? Eles não foram preparados para a função. Eles foram convidados, mas não foram preparados. Colocados. Foi colocado. Tá a vaga aqui, vem. Vem. É muito mais... E é uma pressão de preencher. Sabe? A pressão... Porque gerente, sem gerente, imagina, vira um caos. Quem que vai fazer o mediar ali entre o back-office e o vendedor, e a documentação, e agilizar o desconto. Então, assim, uma empresa hoje, sem um gestor por muito tempo, vira um pandemônio. Sim. Então, a gente tem que realmente... Aí vem aquela pressão de contratar. E muitas vezes, não é currículo. É isso que eu quero chamar a atenção aqui para você que está nos assistindo. Fale para o seu RH, ou você que está nos assistindo que é do RH. Não analise só o currículo. A gente tem que medir a questão dos soft skills. É comportamental. Qual é a percepção das pessoas? E não adianta você só perguntar. Peça para ele trazer exemplos. Você se acha um cara bom de relacionamento? Me dá um exemplo concreto. Então, cadê a situação? Cadê a situação? Me mostra. Ou quando que você teve que tomar uma decisão difícil na sua carreira? Como é que foi isso? Que aí você vai ver se o cara está inventando... Capacidade de resolução de problemas. Né? Ficou frustrado, usou equipe, tomou decisão sozinho. Exatamente. O próprio Elon Musk fala que ele entrevista as pessoas, não é só olhando o papel. Ele pede para contar história. Porque quando você começa a contar a história, você se entrega. Mentir, né? Você não consegue mentir. Não mentir. Você se entrega. É que nem quando eu chego para um vendedor na segunda-feira, eu falei, qual é o seu foco essa semana? O cara começou a pensar, falei, não sabe. Pronto. Tchau. Tá feito. Acabou. Próximo. Vamos ter que mudar o foco aqui. Então, assim, muitas vezes, falta de preparo, né? E aí esse RTV, então, o que ele tem que fazer? Ele tem que se autoconhecer. Então, a dica primeira é, quer ser gestor? Faça um teste de DISC, busque um autoconhecimento, sabe? Para você falar assim, o que eu sou bom
e o que eu não sou bom. Qual é o meu perfil? Porque eu vou te dar um exemplo. Porque é por aí que... Eu não lembro qual ano foi, que inclusive no LinkedIn tem essa pesquisa, né? Que as pessoas estão sendo demitidas pela parte comportamental. Sim, não contrata pela pelo currículo, demite por comportamento. Agora, por que é importante o cara se autoconhecer? Né? E a gente faz isso na nossa mentoria. Porque assim, ó, imagina que você faz o DISC e descobre que você é 45% executor. Aí eu brinco com o cara, falo, eu não queria ser o seu RTV, porque você é um Hitler. Entendeu? Só cobra. Agora é o seguinte, você não tem paciência para ensinar. Você é autoritário, você é professor de Deus, né? Você não escuta os outros, não pede opinião. Então aquele gestor que toma decisão sozinho, não ouve equipe, não pede opinião para equipe, né? Não divide a bola, tudo é eu. Então assim, essa pessoa ela vai ter muita dificuldade de gerir pessoas. Então, agora, por que o cara é bom como vendedor? Porque o cara que é executor, ele foca resultado. Ele vai pro campo, ele não tem medo, ele enfrenta. Então hoje você pega muitos vendedores bons, são executores. Mas por quê? Ele só tem que lidar com o cliente. Ele não tem que lidar com... ele não tem uma responsabilidade grupo, né? de gerir um grupo em função de um resultado que não é dele, é do grupo. Mas tem uma diferença, né? Que você falou, do gestor e do líder. Sim. Porque o gestor, principalmente nas suas aulas, nas suas palestras, você mostra lá o uso de um CRM, os números, os indicadores, muito de gestão, né? E o líder, não que o líder não faça isso, tem que fazer, mas o líder olha bem essa questão do comportamento das pessoas. A gente tem um conceito que eu uso nas minhas palestras, nos meus treinamentos, inclusive agora, semana que vem eu estou indo para o Paraguai até aplicar esse treinamento, com a CFO, que se chama liderança 3D. O que é liderança 3D? É a liderança sob o prisma de 3 dimensões. Então, um líder comercial do agro, ele tem que ter 3 dimensões. Primeira dimensão, líder gestor, que é o que você está falando. Tem que saber estabelecer metas coerentes, conceito SMART, né, que é meta inteligente. Tem que saber identificar cenários, ler o cenário para ajudar a direcionar o vendedor, o que está acontecendo no mercado, e ajudar ele e não falar para ele, mas fazer perguntas para ele também pensar e analisar. Olha, se a gente tem esse cenário, o que a gente deve fazer? Qual que é a sua opinião? Que é assim que você desenvolve pessoas. Perfeito. Não é dar de bandejo o que ele tem que fazer. Faz ele pensar no que ele tem que fazer. Porque o líder que também só dá tudo de mão beijada, ele não nunca... desenvolve, o cara nunca vai tirar férias tranquilo. Porque ele não desenvolveu o time dele. Não entendeu? tem um sucessor. O time dele não sabe tomar decisões. A melhor coisa é quando você sai de férias, desliga o celular e tá tudo certo, você vai de boa. Por quê? Porque você fez a sua parte, você desenvolveu o seu time para sair tranquilo. Então, o melhor para mim, o gestor, é aquele cara que sai de férias tranquilo, sem estresse. Então, assim, primeira coisa, é o líder fazer esse né, se conhecer melhor fazendo um disco. Por quê? Uma vez que ele souber fazer essa análise, né, ele se conhecer, aí ele vai criar o PDI dele. O que é o PDI? É o Plano de Desenvolvimento Individual, onde ele fala assim, eu preciso melhorar minha comunicação, fazer um curso de oratória, ou vou precisar melhorar minha organização de tempo, porque eu não sou organizado, eu não sei dar prioridade, ou tenho dificuldade de relacionamento, então vou ter que ser mais... Ele já tem um mapa dele, né, cara? Ele já tem um mapa para saber o que eu preciso melhorar. E aí, ele vai trabalhando aquilo para quando aparecer a oportunidade de ele ser gestor, ele tá pronto. Entendeu? Aí é uma questão de montar no cavalo arreado, que parece na... Mas é até bom, ainda bem, você que tá aqui, que não é de uma empresa, e falar pra turma também, e inclusive para nós dois. Nem tudo você precisa esperar a empresa investir em você. Nunca. Certo? O autodesenvolvimento. Ainda mais hoje em dia. O que você vai ler, o que você vai estudar, para onde você vai viajar, curso de inglês, francês, alemão, russo, chinês, mandarim. Então, assim, senão tem algumas pessoas que ainda acham, a empresa não investe em mim, então vou ficar por aqui mesmo. Não é? E eu vou falar uma coisa para você. Atrás. Se você ficar esperando com esse pensamento, você não vai para frente. Você vai ficar esperando. Porque hoje as empresas, poucas empresas, tá, promovem cursos, treinamentos, desenvolvimento. A grande maioria, ela faz o seguinte, ela te contrata, te dá uma carteira de clientes, te dá um portfólio, te dá uma meta e fala assim, boa sorte. Vai. Eu tenho áudio de mentorado falando assim, Loyola, me ajuda. Tô F, né? Para não falar a palavra que tô F. Por quê? Exatamente a situação. O que eu faço? Por onde eu começo? Então eu quero fazer um outro apelo aqui para você, empregador, para você que está na empresa, você é diretor, você é gestor. Guarde essa frase aqui, ó. Você está contratando um gerente, você está contratando um profissional técnico. Quando você contrata um vendedor, você está contratando um agrônomo, um veterinário, um zootecnista,
um técnico agrícola, esse cara não recebeu conceitos de planejamento, de gestão de carteira, de gestão de território, de gestão de tempo, de gestão financeira, de negociação, de abordagem consultiva, ele não recebeu. E como é que esse cara aprendeu a vender? Vendendo, na prática, na escola da vida. Então, eu tenho casos reais de que a gente pega esse grupo de profissionais, começa a trabalhar uma metodologia de trabalho e depois a gente cria, inclusive, a forma do cara ir lá na frente, começar a se expor. Então, primeira vez ele treme, eu gravo, e depois de 8 vezes eu falo, olha, tá vendo como é que era antes? Vamos ver como é que você tá agora? Legal. Então o cara começa a enxergar a evolução. Quando ele começa a enxergar a evolução, ele fica animado. Porque ele começa a comparar. E aí ele começa a trazer de outra forma. Então eu tenho muitos casos hoje que não adianta você aprender, não adianta você contratar, por exemplo, o cara só. Você tem que fazer uma análise, qual é o conhecimento que esse cara tem de gestão, de planejamento, de carteira, de roteirização. Porque se você tem isso na sua empresa, tem essa metodologia, e a pessoa nunca teve isso, ele vai ter dificuldade de implementar. Porque são hábitos. Uma coisa é o cara, por exemplo, que veio de uma empresa que cobrava isso. Ele já está preparado. Ele já está acostumado a fazer isso. Outra coisa não, o cara não está acostumado. Ou você pega um cara que a vida inteira vendeu genérico, vendeu commodity, e coloca ele para vender produto premium price. Ele não vai saber. É a mesma coisa ao contrário. Sim. Eu tenho um amigo que trabalhava numa empresa grande do agro aí de defensivo e foi trabalhar com genérico. Ele falou, perdeu a graça. Perdeu a graça, cara. Eu não me sinto útil mais, porque é preço. É passar cotação. Agora eu quero fazer uma outra reflexão. Você hoje que fica só passando cotação no celular, qual é o propósito, qual o legado que você vai deixar para o seu cliente? Qual o impacto? Por que você tem que fazer isso? Por que precisa ser agrônomo para passar cotação no WhatsApp? Então para que você fez agronomia? E aí, sabe o que acontece hoje, Leandro? Eu falo para a turma assim, se você fez agronomia, exerça a agronomia no seu cliente. Vá lá e faça um diagnóstico da lavoura dele, aprenda. Porque muito vendedor dá a desculpa que o cliente é preço, mas na verdade, no fundo, ele não assume que ele não tem competência para ir lá fazer o que tem que fazer. Ou seja, que nem um médico. Você vai no médico para quê? Você está com um problema e você quer saber o que você tem. Uma consulta. O que você tem? Qual que é o meu diagnóstico? Exatamente. Qual que é o remédio que eu tenho que tomar? Para onde que eu vou? É um tratamento curto, médio, longo prazo? Agora, o que o pessoal fala? É todo cliente que vai valorizar isso e querer isso? Não. Não é. Então você tem que saber na sua carteira, fala assim, quem eu vou continuar passando só cotação, que é oportunista, é só de negócio transacional, e quem são aqueles clientes que são carentes, mas são carentes por profissionais bons. Não é só porque você é agrônomo. Qual é a sua capacidade de chegar lá, entender a dor do cliente e recomendar o que faz sentido para ele? A partir do momento que você faz o diagnóstico, reconhece o problema ou os problemas e mostra para ele que você ajudou ele a resolver, eu duvido que esse cara não vai voltar a comprar de você, a não ser que ele não tenha boa índole, que também tem. Sim. Mas aí você descarta esse cara. Você faz isso nos treinamentos. Assim, ó. Eu te conheço, já também fiz referências para você. Mas qual que é a diferença do... Não precisa nem falar de Loyola, mas o que é um treinamento que de fato é eficaz, que dá certo, que você está aqui na sala de aula e depois consegue aplicar no campo. Você já viu aquele livro da metodologia 6Ds, da Ferolab? Não. Depois eu te mandar, ele é interessante ler. Ele fala dessa percepção que são 6Ds que traz conhecimento e como que você monetiza conhecimento. Muito interessante. Tem a metodologia de colocar isso aqui em prática. Mas para você, o que faz a diferença de se fazer um treinamento que de fato volta para o cliente, né? Sim, dá resultado. Dá resultado. Talvez não volta o financeiro, mas a gente sabe que volta, porque se você desenvolve a pessoa, ela entrega mais resultado. O que é que... pulo do gato de um treinamento de fato que é real, prático? De uns anos para cá, eu conheci, até depois eu vou te presentear com esse livro, eu conheci um conceito muito interessante que chama-se autorresponsabilidade, ou accountability, né? O pessoal fala. E o que é o conceito da autorresponsabilidade? E eu começo meu treinamento, geralmente minha palestra, falando desse tema. É para colocar todo mundo que está naquele treinamento, ou todo mundo naquela palestra, na mesma página, e dizer assim, por que vocês estão aqui hoje? Para que vocês foram convocados para vir aqui? E aí eu começo a trazer assim, não é para dar um treinamento. Não é porque vocês estão tendo um treinamento. Vocês foram convocados aqui para a gente poder questionar se a forma que você está trabalhando está dando resultado. Aí, se eu estou sendo chamado aqui para
né, para fazer isso, é porque o resultado, ao que me parece, não está legal, porque senão não estaria aqui. Então é o seguinte, todo mundo está de acordo que a forma que está sendo feita hoje talvez possa melhorar, ou talvez não é mais isso, que o agro já mudou, já faz tempo, e você ainda está naquela de, né, achar que você tem que repetir o que você fazia há 10 anos. Então, isso vale para quem já tem 10 anos de mercado, para quem tem 2 anos de mercado. Então, a questão é, o agro muda todo ano. O agro é um setor ambíguo, vulnerável. Eu acabei hoje de manhã participar aqui de um evento, e teve um consultor de mercado, que ele trouxe lá 20 análises para tomar uma decisão de mercado. 20 análises. Mercado diz da China, Estados Unidos, de Argentina, não sei o que, preço, dólar, câmbio, estoque. E eu vejo hoje muitos profissionais sem rumo, sem foco, sem propósito. Aí, sabe, a berlinda. E aí reclama que não tem resultado, reclama que está sendo mandado embora. Meu amigo, minha amiga, você que está me escutando, para. O processo tem que ter processo, tem que ter método. O médico, para operar alguém, tem que ter método. O cara não vai chegar lá, deixa eu ver como é que eu vou operar o Leandro hoje aqui. Ninguém vai fazer isso. Você tem que ter método. E os bons médicos, eles só atualizam cada ano. Vão para os Estados Unidos, fazem curso, porque sempre tem a forma melhor de fazer. Então você não pode parar. Você mesmo fez um treinamento numa empresa há 3, 5 anos atrás. Hoje você já mudou muita coisa, correto? Já mudei, tem que atualizar. Porque todo ano... Tudo muda. O Loyola faz viagens internacionais, tem contato com pessoas do mundo, que até daqui a pouco eu vou entrar no tema de macropolítica, pra você trazer uma luz para nós. Então você aprendeu algo que... Opa, deixa eu levar isso para minha turma. E se eu aplicar, eu sou bobo. Entendeu? Você é um mentor, mas eu sei que você também é mentorado de outros grandes. Então sempre muda, né? Porque é o seguinte, a gente tem que ser humilde. Sempre falo isso. A humildade é uma virtude que eu valorizo. 2 virtudes que eu valorizo. Humildade e autenticidade. Legal. As pessoas autênticas, sabe? Que fazem o que falam. Não fala uma coisa e fala outra. Aí cai as máscaras, né? Então, assim, no mercado a gente tem muita gente que fala no LinkedIn, escreve um negócio bonito, fala um negócio, mas na prática não faz aquilo, não pratica aquilo no dia a dia, né? Então a gente tem que ter autenticidade, ser autêntico, né? Então, assim, eu vejo, Leandro, que muitas vezes, o que falta muitas vezes é direcionamento. Voltando para a questão do gerente, né? O gerente hoje, a gente falou do primeiro caso lá do RTV, sim. Agora, você que é gerente comercial, o que eu recomendo para você? Pare e comece a conhecer o seu time um por um como pessoa, como ser humano. Ou seja, escute as angústias, as dificuldades, crie o clima seguro para a sua equipe se abrir com você. Quantas vezes eu vejo gestores que quando eu vou fazer o diagnóstico numa empresa, eu conheço mais o colaborador do que ele. Eu falei, você sabia que o cara tem isso aqui? Você sabia que o cara tem um filho com autismo? Sério, o cara tem um filho com autismo? Eu falei, tem. Poxa, tô há 4 anos com o cara, eu não sabia. Por quê? Você só está preocupado com uma coisa, resultado, cobrança, pedido, visita. Só que esse cara é um ser humano. Ele tem emoção, ele tem vaidade, ele tem desejos, ele tem medos. Então, conheça o seu... olhe no olho do cara da sua equipe, né? Você, ele ou ela, e converse francamente. Estou aqui para te ajudar. Um gestor, ele tem que servir. Ele não tem que brilhar, ele tem que servir. A sua equipe que tem que brilhar. E aí, voltando à questão lá do 3D, só para a gente também não perder. Isso. Então, o que é a liderança 3D? Primeiro, líder, dimensão, gestor, meta, controle, performance, indicadores, plano de ação. Segunda dimensão, líder inspirador. O que foi o Mandela? O que foi o Luther King? Nossa, minha cara. É a forma de você comunicar. Aí entra o porquê lá do Simon Sinek, é o propósito. Os irmãos Wright, que ele dá lá um exemplo e tal. Né? Então, assim, como que você está se comunicando com a sua equipe? Você está dando um exemplo? Você está pedindo então, as coisas... O primeiro D? O primeiro dimensão é líder gestor. Líder gestor. O segundo líder é inspirador. Que é aquele cara que vai engajar, vai trazer a equipe para o mesmo propósito, vai trazer a equipe para a motivação. Imagina você, a situação do mercado não está fácil para alguns segmentos do agro. Aí você fala assim, galera, tá difícil. Você põe a cara mais para baixo ainda. Então você tem que falar, pessoal, tá difícil, vamos ser realistas, mas não tá impossível. A gente já passou por crise. Então o verdadeiro líder é aquele cara que resgata, que vai trazer a equipe para, sabe, vai motivar, vai engajar, vai inspirar a turma e, mais importante, vai reconhecer. Quantos leads eu vejo hoje que cobra, agora quando o cara traz, obrigação. Tá bom, não mais que a obrigação. Sabe? Então, valorize o seu time. Eu faço isso, cara, com clientes dos outros.
Esses dias eu joguei de um vinho para um senhor que já é quase 60 anos. Eu vi você fazendo isso. Garrafa de vinho. Você até me deu uma para mim, mas eu vi você postando do vendedor do cliente, que nem acha que era mentorado. E você, eu falei, cara, o Loyola, porque assim, eu sei, eu conheço ele e sei que ele gosta muito de vinho. Só que não é qualquer vinho. Eu comprei a marca de vinho de que ele gosta. Italiano, que ele gosta. E falei, Passe, né? Ele chama Passe. Você, por 2 anos consecutivos, entregou o número aqui, sentado naquele balcão. Tem muito vendedor que está no campo, não está com você sentado aqui. Por quê? Maravilha. A tua competência, a tua confiança. Então, muito cliente vem até você porque confia na tua recomendação. Então, você conquistou isso. Isso é mérito seu. Então, não só mérito seu por ter feito o número, mas mérito seu por essa confiança que você criou nos seus clientes. Então, tá aqui seu vinho. E aí, conversei lá com o pessoal, eles vão pagar uma viagem agora, um cruzeiro para ele, lá para poder viajar lá. O sonho dele era viajar de navio, ele nunca viajou. Então, assim, sabe o que eu falo? Coisas simples. Esse gancho seu, que você falou de um grande líder, conhecer a parte pessoal e particular de cada pessoa da equipe é muito interessante. Principalmente o sonho. Tem um cara que ele tem um sonho, igual você falou das gerações, Sim. Talvez tenha um jovem que ele tem um sonho de conhecer os Estados Unidos. Tem uma pessoa da nossa idade, um pouquinho mais experiente, cara, não quero, eu quero outra coisa. Eu quero uma bolsa de estudo pro meu filho. Opa! Qual que é o seu sonho? O que você quer? Não, eu quero fazer uma viagem com a minha esposa. Não quero ir para Miami, eu quero ir para um lugar, para uma segunda lua de mel com a minha esposa, né? Então, saber o sonho leva a esse contato também, né? Relacional. E aí, o último D, Leandro, é o seguinte, é o D do desenvolvimento, do líder coach. Boa. Tá, então, olha só, a gente falou de líder gestor, que é a parte, né, toda de comercial, de indicadores, metas, líder performance. Gestor. Falamos do líder inspirador, que é o cara que vai inspirar, reconhecer, motivar, engajar as pessoas e dar o exemplo, né? Fazer isso. E o Bernardinho, para mim, é a referência nisso aí. E o líder coach. O que é o líder coach? É aquele cara que vai conhecer a sua equipe não só como pessoa, para entender comportamentos. Por que a pessoa está se comportando daquele jeito? Tem um motivo. Ninguém muda o comportamento durante o dia. Alguma coisa aconteceu. E você tem que ser sensível nesse ponto de entender. Que foi, né? Lógico, tem que saber deixar claro. Tem um malandro, tem uma pessoa que é malandra. Separar uma coisa da outra, né? Que eu falo, olha, você não precisa ser amigo de todos os seus colaboradores, mas você precisa respeitar todo mundo. E, inclusive, não só respeitar, mas exercer a liderança situacional. O que é liderança situacional? Você conhecendo a sua equipe do ponto de vista comportamental e entendendo quais são as habilidades que cada um precisa, ou qual é o ponto forte de cada um, você vai valorizar os pontos fortes. Perfeito. Então você não vai colocar um cara na fogueira sabendo que ele tem dificuldade de se organizar e pedir para ele organizar o dia de campo. Você vai estruturar o cara. Vou te mandar vai botar evidência o cara pro resto da equipe que ele não sabe fazer aquilo. Então, o que você tem que fazer? Quem é o meu cara melhor de organização? Esse. Então coloca ele. Valorize os talentos do seu time. Potencialize os talentos do seu time. E trabalhe para os demais que têm dificuldade melhorar. Subir o nível. Então, o que o PDI, que a gente traz essa ferramenta, também faz? É um plano de ação no Excel. Você vai pegar, na hora que você fizer o SWOT lá, quais são os pontos de melhoria? Meu e da empresa. Eu vou pegar, elaborar o que eu preciso melhorar, mas de uma forma sincera e franca, mais o teste do DIS, que vai trazer lá o que você precisa melhorar do ponto de vista de perfil, que é o soft, skills, e aí você vai montar o seu PDI. E aí no PDI, o gestor tem que cobrar a execução desse plano. E aí está o erro de muita empresa. Ela tem o plano de ação dos clientes, mas não cobra o plano de ação do profissional se ele está se desenvolvendo, se ele está evoluindo, mesmo que a empresa não. Então, por exemplo, eu vejo hoje pessoas que do próprio bolso compraram um livro, fizeram uma mentoria, participaram de um curso de oratório, fizeram outra cidade, leram um livro. Então, assim, aí eu passo o material. Ó, assiste podcast, lê esse livro, faça isso aqui. Nossa, isso você faz, eu acho maravilhoso. Aí o que acontece? Eu cobro. Na próxima, você fez? Então mostra pra mim, o que você achou? Porque não é assim, você fez, pronto, acabou. Comigo não tem esse negócio, não. Livro eu aprendi na Heinz, quando eu trabalhei lá, o método de Cumbuca, né? Do professor Vicente Falcone. Sorteia. Vamos aqui, papapá. Cara, aquele pra mim, assim, disrupção total. Eu falei, caramba, ou seja, eu vou ler esse capítulo. E tem uma questão interessante que muitas vezes a pessoa pega um livro, não gosto de ler. Então, você não gosta de ler. Não é pra ler 200 páginas, é uma. Por dia. É um mini hábito.
Chama mini hábito. Tem um livro que fala sobre isso. O mini hábito chama. Começa devagar para você criar o hábito. Aí você vai nem sentir. Aí você vai aumentando devagarzinho. Né? Mas aí, então, assim, esse é o conceito da liderança 3D, né, que a gente aplica. E aí, como é que a gente dá resultado? Que eu estou perguntando, como é que um treinamento hoje tem resultado? Quando, primeiro, você cria, né, faz um briefing com o cliente para entender assim, por que você quer esse treinamento? Quais são as principais dores hoje da equipe e dos gestores? E o que é prioridade para ele desenvolver que vai trazer mais resultado a curto prazo? Boa. Que é o impacto daquilo. Porque, lógico, às vezes eu vou ter, sei lá, 10 coisas para melhorar. Beleza. Vamos focar primeiro nas que vão trazer mais resultado. Se eu melhorar isso aqui, o que eu vou trazer mais? Quais dessas aqui, se eu melhorar, traz resultado mais a curto prazo? Aí eu vou analisar o momento, o ano, a situação, tudo mais. Então, assim, eu fiz o isso nível de ontem esforço. com a empresa. Tem pessoas que têm 5 competências para desenvolver. Deixa eu falar, ele não vai fazer. O que a empresa está precisando? Pega 2, 1, 2, no máximo 3. Não vai nas 5. Por quê? Aí eu falei isso. Porque ele vai ter um hábito de fazer algo para desenvolver essa competência, que quando ele for para outra, que você vai colocar já várias ações, essa. vai devagar. Agora, essa é uma outra coisa degrau. bacana. Toda mudança de hábito, ela tem que ter a recompensa. Tem um gatilho e tem a recompensa. Quando você escolhe aquelas competências que vão trazer mais impacto para a empresa e para ele, e ele desenvolve e já colhe ali a recompensa, incentiva ele a melhorar, continuar melhorando. Pronto. Se ele escolhe a errada, que vai gerar muito esforço, muito trabalho, ele não tem resultado, ele desanima. Então eu tenho que também trazer assim, o que eu preciso melhorar, que vai me trazer, além de resultado, motivação para querer continuar melhorando. Entendeu? Então, porque às vezes a gente quer mudar um hábito, mas se aquilo não quer trazer um ganho real, fica na percepção, fiz isso, mas e aí? Né? Não melhorou, eu não vi melhoria, não vi benefício para mim. Nesse livro que eu vou falar para você ler depois, é exatamente isso. Como que a mudança de comportamento e treinamento, você consegue mapear e criar indicadores, para não ficar no subjetivo. Porque muitas vezes algumas empresas falam, não vou pagar esse não, porque eu vou jogar dinheiro fora. Então, não, tem como medir. Vai da consultoria, do facilitador, fazer isso de uma maneira séria, né, e verdadeira. Agora, sabe qual é o meu recado em todas as finais de treinamento? Eu peço um apelo, falo assim para todo mundo, olha, agora eu quero fazer um apelo para vocês aqui. A empresa fez a parte dela. Boa. Ela me trouxe aqui, tá capacitando vocês. Vocês gastaram R$1 para estar aqui? Não. Vocês estão dormindo num hotel legal, estão comendo, estão tendo um conteúdo, estão tendo ferramenta. E outra, as ferramentas que foram passadas aqui, é impossível implementar? É difícil implementar? Não. Então, qual que é a diferença agora? A diferença agora é você aplicar ou não aplicar. Então, você tem 2 opções. E aí entra a autorresponsabilidade, que é a vida feita de escolhas. Você pode usar isso aqui e aproveitar e pensar assim, poxa, eu sou felizardo de estar numa empresa que investe em mim e está me dando esse tipo de conteúdo, esse tipo de bagagem e ferramenta. Se eu não aplicar, eu estou rasgando o dinheiro da empresa. E estou perdendo meu tempo aqui. Se eu aplicar o que eu acho que vai melhorar, que não precisa ser 100%, você está fazendo coisa bacana já, mas se algumas coisas que eu entendo que se eu aplicar eu vou melhorar, o que eu falo pro pessoal? Experimenta. Testa. Não fala assim, não, testa e vamos ver. De repente você fala assim, poxa, eu achei que eu já estava bem nisso aqui, estou fazendo melhor. Entendi. E aí se aquilo faz sentido para você, aplica, continua, repete. Agora, não faça que nem muita gente que faz o treinamento, aí passa 3 semanas, você vai lá e pergunta, viu, o que é tão... Não lembra. Sabe por quê que não vai lembrar? Porque a gente só lembra aquilo que a gente aplica, que a gente pratica. É a consistência. 70-20-10, né? É a consistência. E aí tem um outro porém aqui que é papel dos gestores. Se o gestor não cobrar a implementação... Por exemplo, eu fui lá e fiz uma palestra sobre venda consultiva. Aí o cara chegou lá e falou, porque o cliente... Você aplicou o SPIN lá no cliente? Ou esqueci? Então, não venha reclamar. Você não está fazendo o processo. A ferramenta você teve. Você não está fazendo o processo. Quer ver outro problema sério? CRM. Eu tenho feito bastante workshop de CRM para desmistificar o que é CRM. Você fala porque demais, todas as empresas hoje aplicam CRM. Vou até falar o nome de um que o Salesforce, né? Fiscalização. Não sei se sacos. Fiscalização, controle. Isso aqui não serve para nada. Burocracia. Aí eu trago, né, essa reflexão. Peraí, hoje você consegue guardar o aniversário, como é que o cliente gosta de ser contactado, qual é o nome do decisor de compra, qual é o perfil dele, o hobby de todos os seus clientes? Não. Então como é que você faz gestão de clientes? Conta para mim. Não faz. Não faz.
Agora, sabe o que você pode fazer? O que é CRM? Eu falo para todo mundo, né? Tratar cliente diferente de forma diferente. É isso, simples. Esquece essa sigla lá, Customer Relationship. Para de... A questão é a seguinte, você está tratando seus clientes diferentes, de forma diferente? Porque se você está tratando todo mundo igual, meu amigo, você está perdendo tempo, você está perdendo dinheiro. Rasgando dinheiro. Está rasgando dinheiro. Porque o cliente, ele quer se sentir diferente. Um atendimento personalizado. Pô, customizado. Quando você me entregou a minha garrafinha lá, Leandro Santos, eu falei, cara, o Loyola é foda. E você faz isso na prática, né? Você só não fala, você pratica. Porque muitas vezes não adianta eu falar. O impacto vai ser quando você... É que nem, né? Quando você fala assim, eu sou cristão. Tá, mas você pratica o bem? Você faz caridade? Senão não adianta, cara. É aquele negócio supérfluo, né? Para líder, então, se você faz isso, a incoerência derruba você com a equipe. Loyola, que eu preciso da sua informação, assim, da análise, né? Você que é um cara que viaja e conhece muita gente. Análise macroeconômica. Não só Brasil, mas faz um panorama. É lógico que não dá para aprofundar aqui, mas o que a gente tem que ficar atento, que talvez, principalmente agro, lógico, que é grande parte do mercado que a gente atua, mas guerra, presidente de outro país sendo preso por outro país, a nossa política, que esse ano vai acontecer, a mudança de governo. Esse ano tem bastante coisa, né? Tem. O que você está enxergando, cara? O preço da soja é bom para o Brasil, essa taxação do Trump, porque a gente escoa a produção, pode ser de soja, de carne, de ovo, sei lá, para outros países, não só a China, que eu acho que isso é uma grande preocupação, porque se fosse eu não venderia só para uma única exclusiva pessoa, porque se essa pessoa fecha a torneirinha, eu não sei, né? Minha análise é boba aqui. O que você pode contar pra gente, cara, que o Loyola... Eu costumo falar o seguinte, eu não tenho bola de cristal e eu também não sou um cara especialista em commodity ou precificação no mercado. Mas eu sou um cara, e aí eu quero convidar as pessoas para, de repente, pensar nesse hábito. Eu vou numa feira, Landave, AgriShow, eu não vou lá para passear, vou lá para trabalhar. E o que é o meu trabalho? É entrar nos estandes, conversar com as pessoas chaves, que eu tenho um bom network, eu conheço muita gente, mas não é chegar lá, e aí, bom, como é que você tá? E a família? Tá bom, isso é importante, se perguntar da família, se importar, mas depois eu falei, e aí, qual que é a sua visão que você está tendo de mercado esse ano? Quais são as principais dificuldades que você está tendo? O que é a tua perspectiva? Então, aí que você vai num evento, você conversa com 20 executivos diferentes, num lugar só. É isso que as pessoas não entendem, né? Hoje eu estava almoçando lá e o cara dando uma bronca ali na equipe, falou, peraí, a gente está num evento aqui e toda hora que eu via no coffee break, vocês conversando entre vocês. Em vez de estar procurando outras empresas, outras pessoas, não sei o quê, entendeu? Cara, sai da sua caixinha, vai buscar informação. Isso você já faz na rotina. E aí outra coisa, seja cara de pau. Tinha um gringo que veio dar uma palestra da Europa, estava lá hoje no evento, né? Chama Jim Wilson. Ele veio da Europa, o cara, puta conhecimento, ele faz agricultura de precisão lá na Europa, conhece um monte de gente, uma empresa famosa lá. O cara encostar no balcão fazendo um check-out, ele deu a palestra, eu aproximei, comecei a conversar com ele, né? In English? In English. E aí trocamos cartão, já combinamos, né? De quando eu for, que eu vou uma vez por ano, eu vou lá para Gigate, eu convidei ele para ir pro evento lá ano que vem, no final do ano, esse ano. Então, assim, ele já conhecia o pessoal da Europa, né? Então, assim, é que eu falo, network não é você só... O verdadeiro. O verdadeiro não é você só estar lá no LinkedIn e ficar dando like lá, não é isso. O network é você se importar, por exemplo, eu quando eu vou para uma, que nem, né? Vou para eu viajo bastante, então vou para uma cidade. Aí eu tenho um aplicativo no meu celular que eu criei, que eu peguei todo o meu network, eu tenho um BI dele. Que não é o LinkedIn, é um BI próprio dos meus leads. Aí eu falei assim, eu vou lá para Goiás. Para Goiânia. Vou para Goiânia. Quem são os profissionais que eu tenho em Goiânia? Essa empresa dessa. Aí eu vou falar, eu posso segmentar ele por setor, por cargo, tá. Então, assim, eu provoco. Quem me conhece, tá me ouvindo aqui, sabe disso. Eu provoco o encontro. Para comer uma pizza, tomar um chopp ou para comer. Por quê? Porque aí você se atualiza. Cara de pau, né? Bota a cara. Conversa. Ó, várias vezes eu peguei projetos, porque eu vi o logo da pessoa aqui, ó, da empresa. Falei, poxa, eu conheço, precisando falar. Quem é a pessoa? Ah, tá, eu me conheço. Pronto, aquela pessoa me conectou com quem eu precisava. Maravilhoso. Entendeu? Então, assim, as pessoas hoje, elas precisam se informar, se atualizar. A nossa comunidade que você comentou, que a gente criou, é para isso. Então, hoje eu tenho lá grandes feras aí do mercado que eles trazem informação
para a gente poder se manter informado. E por que a gente precisa se informar? Aí que vem um ponto. Daqui a pouco eu vou dar a minha opinião, mas eu só quero contextualizar isso antes. O agro, ele não é um mercado previsível, que nem outros setores. O agro é um mercado que depende, na mentoria eu falo, a gente tem o macroambiente, que a gente não interfere, mas impacta no nosso dia a dia, no nosso negócio, na minha estratégia, na minha empresa, que é o quê? São os pilares lá da macroanálise, que é política, economia, a questão social, tecnológica e ambiental. Boa. Então, se eu analisar o contexto, como é que está isso aqui, amanhã eu sou pego de surpresa com uma nova lei. Amanhã eu sou pego de surpresa com uma inflação, uma economia que me abate. Então, assim, eu tenho... Sabe o que eu recomendo para os meus clientes? Todo ano, inclusive semana que vem eu estou indo para sul de Minas para fazer isso com um cliente, fazer o SWOT. É uma ferramenta simples, prática. Tá? Você não senta lá com esse... a roda, não, né? Simples. Vai lá, ó, quais são meus pontos fortes, quais são meus pontos de melhoria, quais são minhas fraquezas e minhas ameaças. Os 2 primeiros, analisar interna, né? Que aí você vai olhar para dentro de cada umbigo, reconhecer, ser humilde, reconhecer que você precisa melhorar. E o que eu tenho hoje de ameaça e oportunidade para mim olhar para o mercado. Para saber assim, é a hora de eu crescer? É a hora de eu expandir? Ou é a hora de eu ficar no sapatinho? E você olha para o mercado aí, muitas leituras erradas de empresas que querem crescer mais do que deveria, perderam a mão, né? E hoje estão amargando RJs e quebraram. Então, assim, hoje dinheiro não aguenta desaforo. Então você tem que ter gestão. E aqui é o recado que eu quero trazer para as pessoas. Faça a gestão do seu tempo e inclua no seu tempo se atualizar. Perfeito. Crie o hábito de toda segunda-feira de manhã você olhar, principalmente você que é gestor, porque é o seguinte, quem vai dar a direção para o seu time? Você. O seu time muitas vezes está perdido porque você não está fazendo o seu papel como gestor. Que é entender o mercado, entender a análise e falar, gente, seguinte, agora mudou, o foco era esse, agora vai ser isso, porque agora mudou isso, o concorrente está fazendo isso, vamos para cá. Não, cada um está fazendo o seu. Cada vendedor está indo para o seu rumo, para o seu jeito, para o seu processo. Não tem padrão. E quando não existe padrão de processo, método de uma empresa, é você botar 20 caras para fazer café e sem dar a receita. Vai sair 20 café que ninguém vai conseguir beber. Agora, quando você dá a receita e dá um vídeo explicando, qual é a chance de sair um café? Pode ser no melhor café, mas vai sair café. Então, quando você quer resultado em vendas, tem que ter processo de vendas. Ponto. Acabou. Perfeito. Agora, qual é o problema? É que quando você vai implementar um processo de venda numa empresa, os caras estão acostumados a fazer isso? Não tá. Então, muitos boicotam, não sei o quê. Aí, o que eu falo? Ó, é o seguinte, nós vamos trazer a proposta, vamos mostrar os benefícios e não é opção, não é opcional. Porque você precisa ganhar dinheiro, você precisa sair da situação. Então, o cara, ou não é você que tem que se adequar ao vendedor, é o vendedor que tem que se adequar à sua política. Acabou. Ah, não quero? Paciência, então aqui você não fica. Porque tem muito dono também de empresa que aqui, ó, não é aqui, é aqui. Tem dó, tem não sei o que. Eu falei, viu, é teu dinheiro, eu tô recomendando, a decisão é tua. Só que amanhã não vai me questionar que não vai dar resultado. Ponto. Entendeu? Então, assim, perfeito. O gestor hoje ele precisa entender de gestão. E aí, por que é importante isso? Porque se eu te falar uma coisa agora, amanhã... Pode mudar um Pode mudar tudo, cara. Porque hoje em dia, aí que eu quero chegar. O agro é um setor instável. Por quê? Porque ele depende, como é commodity. Nós vendemos commodities, exportamos commodities. As commodities hoje são muito impactadas por câmbio, por regulamento, por exportação. Então, assim, se a China faz dá um espirro, reflete aqui. Se o câmbio não sei o quê, ou alguém do governo fala uma bobagem, muda tudo. Câmbio... Então, assim, a gente é muito volátil. Então, é difícil você fazer prognóstico. Agora, uma coisa é certa. Se você sabe, que o empresário sabe que a tua empresa não está enxuta, não está redonda, falta gestão, você acha que é o momento de crescer dessa forma? Com todas essas incertezas que a gente tem no país hoje? Não vai. Economia, né? Juros altos, crédito limitado. Falta hoje recurso para financiar o agricultor. Muito agricultor com dificuldade porque foi falta de gestão também, que o agricultor também, muitos não tem gestão. Aumento do volume das RJ. Então, sabe o que acontece no agro? A verdade, falta gestão na fazenda, dele, ter o custo de produção dele, fazer gestão para ele tomar decisões melhores do ponto de vista de negociar a produção, se trava, não trava, estratégia, falta estratégia de gestão. Aí, para complicar isso, essa falta de gestão impacta toda a cadeia, porque aí o distribuidor
Como o produtor não tem essa gestão, ele vai ser impactado porque ele vai vender, às vezes não vai receber. Aí o cara não recebeu, ele tem que cortar o time porque... Então, ou seja, a falta de gestão lá na ponta, na fazenda, impacta todo mundo, vai cascatear todo mundo, inclusive banco, todo o setor. Então, o que eu falo? E aí vai uma dica aqui, tá? Eu tenho recomendado, por exemplo, invista em treinamento de gestão financeira para sua equipe. Porque muito vendedor também, hoje, é PJ. Sim. E aí, se ele não fizer a gestão também do que ele ganha, um ano ele vai vender aqui, outro ano ele vai vender aqui, e aí ele passa dificuldade, porque ele não sabe fazer gestão financeira, não sabe o que é guardar, aplicar, gasta mais do que ganha. Então, e se ele aprender isso, ele pode ajudar o cliente dele a tomar a melhor decisão. Não para falar que se tem que vender ou não a soja, mas para ajudar ele a calcular o custo, se vale a pena ou não vender ou alugar o equipamento. Então, ou seja, é ser um consultor do seu cliente. De fato, consultor. Então, assim, hoje em dia, eu vejo assim, ó, são vários desafios, Leandro. Sim. E outro desafio que a gente tem é o seguinte, não basta você só ter método de gestão, você tem que ter capacidade técnica para gerar credibilidade. Sabe por quê? Boa parte dos insumos, eu estou vendendo uma promessa de resultado para você. Você não está vendo o resultado da sua compra. Se comprar e aplicar este, então seu resultado é esse. Quer ver que louco? Olha, compra esse líquido amarelo aqui, em vez de usar esse incolor que você está usando, porque esse aqui é melhor. E você tem que acreditar. E o que falta muitas vezes nas equipes? Credibilidade, autoridade. Como é que eu ganho autoridade? Não é você tem que mostrar. Por isso tem que ter lado a lado. Por isso tem que ter resultado. Por isso tem que ter depoimento. Entendeu? Então, assim, as equipes hoje estão mal gerenciadas porque o gestor está cobrando o fim. Não está cobrando o meio. Ele está cobrando o resultado, mas não está cobrando o processo para chegar no resultado. Quer que façam a qualquer custo, né? E muitas vezes, por questões de número, de meta, é goela abaixo. Boa. E aí, por meio de margem. Então, assim, falta muito hoje critério, falta muito direcionamento, falta processo. E mais importante, cara, falta desenvolvimento da equipe. Não, isso eu adorei. A maior verdade que eu posso falar do agro, né, desde quando eu entrei no agro e isso não mudou, é que você não pode esperar de alguém uma coisa se você não der condições para essa pessoa se desenvolver, né, valorizar a pessoa e principalmente identificar, se autoconhecer. Acho que falta muito esse processo de autoconhecimento no agro. Tá? Gostei, adorei aqui, ó. Quem se conhece, cresce. Se você não se conhecer, você nunca vai crescer. Porque você não vai saber suas limitações. Já pega esse gancho e nós vamos fazer uma série. Toda vez que você vier em Goiânia, nós vamos fazer um episódio. Vou fazer igual no Netflix. Vai ser uma série com ele. Vou até inventar, de verdade mesmo, tô brincando não. Porque ele vem sempre, então, se ele vier uma vez por mês, a gente vamos fazer uma série. Pra quem tá te assistindo aqui, o que é o norte que você dá pra essa pessoa? Independente, se é analista, vendedor, líder, do agro ou não, pra pessoa, o seu recado do coração, como um homem, como um profissional de relevância, pra quem tá te assistindo. Olha, eu falei aqui algumas vezes do conceito de autorresponsabilidade. Então eu queria deixar o recado seguinte. Eu tenho um vídeo que eu passo de vez em quando em umas palestras, né? Que fala, nesse vídeo fala o seguinte, que de cada 10 pessoas no mundo, qualquer setor, de cada 10 pessoas, 9 ficam esperando acontecer. Ano que vem eu começo meu MBA. Não, ano que vem eu ingresso na faculdade. Não, ano que vem eu começo a falar inglês. E ela procrastina. Aí passa um ano, passa 2, aí o dia da mentira não é dia 1º de abril, é 31 de dezembro, quando você toma uns gole lá e fala que você começa a criar planos que não se concretizam. Né? Você quer, mas falta o quê? Atitude, disciplina, coragem muitas vezes para fazer, para enfrentar. Cara, não foi fácil uma decisão de sair depois de 17 anos de multinacional, um cargo muito bacana que eu tinha, e me aventurar e abrir um negócio no escuro, sozinho, né? E aí uma vez eu lembro, eu cheguei pro meu pai e falei, pai, e aí, o que você acha? Você tá louco, né? Como assim? Você tem 2 filhas, você vem uma puta crise aí que tá... E aí, beleza, eu entendi, ele tava sendo pai, né? Tava vendo papel preocupação. Aí eu fui perguntar para outros amigos aí que tem hoje uma boa função, né? Tem vários caras. O cara falou, olha, cara, você tá perdendo tempo, cara. Se você chegou onde você chegou até aqui, como é que você não vai conseguir ajudar as empresas? E uma coisa bacana que eu lembro, quando eu fui fazer um outplace, uma vez que eu fui, né, demitido de uma grande empresa multinacional, e eu prometi para minha esposa, falei, olha, nunca mais vou passar essa situação aqui de novo, né?
E aí, quando eu fui fazer o outplacement, a consultora, né, que a Vera Guia, a Vera chamava Thelma Guido, que eu gosto muito dela, até depois pedi o contato, ver se eu falo com ela uma hora. Eu falava, Thelma, virou, né? Ela falou assim, você nunca pensou em consultoria? Aí eu falei assim, não, por quê? Não, porque na consultoria, diferente talvez em algumas empresas que elas não querem o cara bom, que incomoda, tira os caras da zona de conforto, né? E você é boicotado, que é um pouco que aconteceu nessa empresa que eu estava, né? Eu comecei a gerar resultado e isso incomodou as outras pessoas, inclusive o meu chefe, na época. E aí ele falou assim, não, na consultoria, quanto mais você entrega resultado, mais pessoas vão querer te querer, porque você vai ser contratado para isso. Sim. E aquilo, pá, e aí eu fui trabalhar em consultoria para pegar metodologia, né? Pegar todo conhecimento. Agradeço muito o pessoal da Prime Action, o Marcos lá, né, que me abriu as portas lá, e o Carlão, e fiz uma amizade muito bacana, né, trabalhei com eles muito tempo. Então, assim, o recado que eu dou é o seguinte, eu podia estar até hoje nas empresas, e não, veja bem, eu valorizo muito essa experiência que eu passei nas empresas, com certeza, porque me deu uma bagagem incrível, né? Eu falo, sempre fui o cara do barro, né, de pisar no barro, nunca fui um diretor, gerente da RTV, eu sempre fui um cara que eu procurei agregar para os meus clientes, né, e quando tinha time, trazer ali uma conversa franca, honesta, transparente com o meu time para ajudá-los, para desenvolvê-los. Então, onde eu passei, graças a Deus, deixei um bom legado, uma boa história, que isso para mim é o que vale, né? Você ser lembrado como um cara bom, um cara ético, um cara transparente, um cara que vai lá e realmente faz o que tem que fazer. Então, o recado que eu tenho para você é assim, não espera acontecer, faça acontecer. O mercado precisa de pessoas que façam acontecer. Perfeito. Porque o que hoje mais tem, as pessoas ficam, vou ver, né, tô vendo, né? Não, o mercado quer pessoas que vão lá e cumprem o que promete. Você não precisa prometer nada, mas se você prometeu, cumpra, né? Prometa o cumprível, cumpra o que você promete, porque hoje, infelizmente, nem isso está sendo feito. Você promete ligar para o cliente, não liga, esquece. Você promete não sei o que, não vai, não dá satisfação, né? Então, assim, ter um pouco mais, né, de consideração. Acho que falta as pessoas, não é só consideração com o pai, com a mãe, é com o cliente. Sabe? Você precisa ter um pouco mais de respeito, de consideração. E mais importante, atitude. Autorresponsabilidade. Pegando o gancho aí do Paulo Vieira, vou te presentear aí com o livro, tá? O conceito para mim é fantástico. Sabe por quê? Você é o único responsável pelo seu futuro. Você é o único responsável pelas decisões que você toma. Então pare de culpar os outros pelo seu fracasso, pela sua, né, o seu insucesso. Você tem a oportunidade de dar a volta por cima, ressignificar a sua vida, ressignificar seus hábitos e entregar, né? Para quê? Não é para os outros, é para você. Não tem coisa mais legal no mundo com feedback, né? Ou a pessoa fala, poxa, você mudou a minha vida, você abriu o caminho. Eu falei, não fui eu, é você que fez, eu só devo a luz. O mérito é seu, você pegou aquilo e fez. E eu gostaria que cada vez mais, né, as pessoas aplicassem, usassem aquilo, porque senão fica perdido. Vago. Então esse é meu recado, né? Para você fazer acontecer e não esperar acontecer. Rede social de novo, LinkedIn. Bom, para quem quiser me seguir, LinkedIn Loyola, né? No Instagram R2M Consultoria, você vai ver minha foto lá. E nós temos também canal do YouTube, que é R2M Consultoria. E o nosso site é www.readytomarket.com.br. Cara, obrigado. Opa. Valeu demais. Grande abraço. Mais uma vez. Vamos Sucesso fazer uma série aí, parabéns pela iniciativa aí. Legal, né? Muito bacana trazer conteúdo, trazer essas viradas de chave aí para. Depois você joga lá no LinkedIn para você continuar no Top Voice. Com certeza. Você que assistiu, segue aqui, ó, no YouTube. Quem se conhece, cresce. Loyola. Foi literalmente um pedacinho da aula de MBA, de mestrado, de doutorado, né? O que você vê nas televisões e nas redes sociais, você pode ver ao vivo, né? Entre em contato aí com o Loyola, o cara super acessível, bacana demais. É levar aí o seu conhecimento, principalmente no que diz respeito a pessoas, liderança e agronegócio. Um abraço, obrigado, valeu! Valeu, gente. Um abração.